Olá, está começando mais um programa Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que sim, torço para que fique ainda melhor depois do nosso programa. Fica com a gente se você quiser aprender a como cuidar um pouquinho melhor da sua saúde e como viver mais de acordo com o plano do Criador para você. Se Ele te criou, com certeza Ele sabe como funcionar melhor o seu corpo e Ele nos deu ferramentas para que isso aconteça. No programa de hoje a gente vai falar sobre grãos e a importância desse alimento para a nossa vida, para a nossa saúde, mas antes eu quero que você reflita comigo nessas palavras. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e capaz de salvar com sobra a todos os que recorrem a Ele. Confie nisso hoje. O programa está começando, hoje a gente vai falar sobre grãos. Você sabe que tem todo dia aí arroz, feijão no seu prato ou apenas um pouquinho de feijão com uma farinha. Esse grãozinho faz toda a diferença na sua vida, na minha vida também. Hoje a gente vai tentar entender como a gente pode ampliar um pouquinho o leque de opções quando o assunto são grãos e vamos entender a importância deles na nossa vida. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com dois médicos especialistas que já participaram do Vida e Saúde, Dr. Alexandre Rocha, que é nutrólogo. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. Agradeço o convite. Também Dr. Fabiano Luz, clínico geral do Hospital Adventista, perdão. Obrigada pela participação, que bom tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado, Teru. Sempre um prazer estar com vocês. E como você sabe, receita boa é o que não falta no nosso programa. Hoje vai ter hambúrguer de berinjela e grão de bico, o nosso tá ali no forno. O cheirinho tá bom já aqui, né, meninos? Tá dando aquela fomezinha, aquela vontade de comer. Anota aí o que você vai usar para essa receita na sua casa. Uma xícara de grão de bico já cozido, uma xícara de trigo para quibe ou triguilho, uma xícara de arroz integral cozido, uma berinjela média, uma colher de chá de gergelim branco, uma colher de chá de páprica, pode ser picante ou defumada, um pouquinho de sal, orégano, meia cebola grande picadinha, 8 amêndoas ou nozes. Esses são os ingredientes da nossa receita. A gente vai usar ainda um pouquinho de sal para temperar tudo isso aqui. Gostou da proposta? Tá buscando aí uma coisa diferente para fazer no jantar, uma coisa diferente para servir para os seus amigos que vão se encontrar na sua casa? Essa é uma boa opção, que inclusive dá para ser feita com antecedência. Então você pode se preparar no domingão, aí um dia que você está mais tranquilo, no final da tarde, preparar isso aqui, deixar congelado, deixar refrigerado e só servir sem grande trabalho na cozinha. Eu deixei um outro detalhe dessa receita, é que você pode preparar e usar ingredientes que você já tem aí na geladeira, como por exemplo arroz integral. Fez, sobrou um pouquinho, aí você fica com dó de jogar e fala, o que eu posso fazer com isso aqui? Pronto, achou um hambúrguer de grão de bico com berinjela. Aliás, não é só grão de bico não, vocês viram quantos grãos a gente tem aqui? Bonito. A gente às vezes acaba, a despeito de tanta variedade que a gente tem para comer, a gente acaba ficando muitas vezes no básico, né? Arroz e feijão. Como que a gente conhece? Vamos tentar entender que tipos de grãos a gente tem disponível para o nosso consumo, doutor Alexandre? Antes da gente entrar nos grãos, é importante saber do que a gente está falando. Normalmente, quando se fala grãos, tecnicamente a gente pensa nos cereais. Certo. Mas aqui a gente está tratando como grãos o que tecnicamente o pessoal chama de leguminosas, que é a família do feijão. Tá. Então, assim, a gente tem uma grande variedade, né? Mesmo aqui no Brasil, que a gente está acostumado com feijão e arroz, o pessoal gosta de feijão carioca, feijão preto, e aí tem feijão verde, feijão bolinha, assim, dos conhecidos, azuki. E aí tem as outras coisas que acabam ficando um pouco mais exótico, né? Fava, Moyashi, né? Feijão brotado, enfim, tem uma série de coisas legais, uma grande diversidade. E aí a gente sai da família do feijão, e aí tem soja, ervilha, lentilha, grão de bico, enfim. Tem ervilha vermelha, enfim, tem... Começa o arco-íris aí, com os feijões. Exatamente, dá para fazer um monte de coisas. tem diferença um grão para outro? Vamos falar das leguminosas. Então, vamos focar nas leguminosas. Por que elas são tão, assim, interessantes de se consumir? Principalmente por conta é um alimento completo que tem proteína, tem fibra, consegue a partir disso ter uma liberação
equilibrada, ou seja, devagarinho do índice glicêmico para que o açúcar não suba muito no sangue. E em função disso, você começa a ter prevenção direta, primária e secundária. Primária para quem nunca ficou doente, secundária para quem já ficou doente, das doenças mais significativas que assolam a população. Você está falando de doença cardiovascular, pressão alta, colesterol alto, que infarta, que dá AVC, de diabetes, enfim, só para começar. E a reboque disso, o câncer. Uau, mas olha só que informação interessante você está passando aí, doutor. Se o arroz e o feijão que a gente come todo santo dia tem esse poder, por que tem tanta gente adoecendo? Porque a gente não está consumindo a quantidade ideal de leguminosas, quem sabe? Infelizmente, ou variedade? Sim. Assim, às vezes estamos consumindo uma quantidade ideal, mas não na variedade significativa ou não na complexidade que necessitaríamos em relação à riqueza de fibras, em relação à variação específica. Na hora de fazer o prato, a gente está acostumado a colocar, pelo menos o que eu vejo muita gente colocar bastante arroz e um pouquinho de feijão. Às vezes coloca mais o caldo do que o próprio feijão. Sim. Talvez se a gente começar a pelo menos equilibrar isso aí, a gente já faz um bom negócio. Né? O que tem nos grãos de tão importante nas leguminosas, doutor? Para começar, a gente tem uma grande quantidade de fibras. O próprio tipo de... A gente pensa no feijão como fonte de proteína, mas ele tem um tipo muito especial de carboidrato, que é um amido de digestão e absorção mais lenta, como o Dr. Fabiano estava falando. Então, isso já promove, né, a questão de saciedade, é uma proteína magra, né? Tem uma quantidade pequena de gordura, não tem atividade hormonal, né, pelo menos menos do que a própria carne. A overdose de proteínas, especialmente proteína de origem animal, ela gera algumas reações no nosso organismo, estimulando o crescimento celular. Só que não são só as células que estão saudáveis que pegam essa mensagem. As células que estão doentes, tipo o câncer, ela também capta essa mensagem e acaba fazendo a festa. Então, até nisso aí o feijão acaba, os feijões, né, a família das leguminosas acaba tendo uma importância grande. Olha, você está assistindo a gente aqui pensando, feijões, não sei que tipo de feijão você está acostumado a consumir aí onde você mora, qual é o mais comum, qual é o mais em conta, qual é o que você consegue plantar aí na sua casa, na sua propriedade. Mas o importante é você pensar nas outras variedades. Agora, a questão financeira também influencia muito quando a gente pensa em consumos de diferentes tipos de feijões. E até um tempo atrás o feijão estava horrivelmente caro, Estava super caro. Como é que a gente faz para equilibrar essa equação, doutor? Se a gente for pesar, né, o feijão, a gente estava conversando, né, 1 quilo de... Se for pegar uma leguminosa cara, o grão de bico, que tem uma grande quantidade de proteína, se for olhar 1 quilo dela, você vai gastar aí 20 reais. Né? 1 quilo de grão de bico serve bem uma boa quantidade de pessoas. Dependendo da receita que você vai fazer, você consegue servir 10 pessoas. Sim, consegue sim. Se você incrementar um pouquinho, pôr um tomate picadinho. Exato. E aí se você vai pensar, vai colocar, né, como contraste a carne, é difícil você conseguir uma carne boa que custe 20 reais o quilo. E você não vai alimentar 10 pessoas com 1 quilo de carne. Então, no final das contas, ele acaba não saindo caro. Além disso, a gente está gastando menos e ganhando mais. O benefício dele é muito maior. Então, é melhor gastar com feijão do que com farmácia. A ideia é essa. A questão é a discussão do conceito que você está investindo, né? Então, com essa quantidade em maior variedade que devemos pensar em investir, certamente você vai fazer prevenção primária e secundária de doença. Lembrando, primária é quando você nunca ficou doente. Eu não quero ficar doente, então eu preciso comer essa variedade a mais de feijão especificamente. Já estou doente, já estou hipertenso, já estou diabético. Preciso comer em quantidade maior e em variedade maior para manter a minha doença mais controlada e, como o doutor Alexandre falou, diminuir a necessidade de remédio. No final, quando você faz essa gestão melhor do seu estilo de vida com alimentação mais saudável, você consegue sim diminuir a quantidade de dinheiro gasto na farmácia e, obviamente, internação e sofrimento por conta disso. Gente, olha só, às vezes a gente fica tão desesperado. Eu acho que o Dr. Fabiano, que está mais na parte clínica e mais em contato direto com os doentes, né? Como é que as pessoas buscam desesperadamente remédios, medicamentos e receitas poderosas para acabar com
problemas ou doenças cardiovasculares, diabetes. Uhum. E às vezes a solução ou o controle, a ajuda está bem aqui pertinho da gente. Quando cotidianamente a gente recebe paciente no leito de hospital, no leito da terapia intensiva, eu faço uma especialidade relacionada ao câncer também, que é a radioterapia, a radio-oncologia. Infelizmente, eu diria, eu sou obrigado, até por conta da lei, prescrever medicamentos, e em alguns casos eles são necessários. Certo. Mas, a médio e longo prazo, se todos os pacientes ouvissem os conselhos que nós damos no consultório, a gente conseguiria diminuir. E em alguns pacientes, a gente tem os mais afincos que perceberam a grande catástrofe que está vivendo, a gente consegue deixar sem medicação. E estamos falando das principais causas de morte: doença cardiovascular, hipertensão arterial com infarto agudo do miocárdio e câncer. Então, se você ouvir e modificar essa gestão, especificamente consumindo essa quantidade de grãos satisfatórios em relação às leguminosas, você vai sim ter mais qualidade de vida, vai ter uma saciedade melhor com uma fonte proteica que não é animal, rica em muita fibra, em carboidrato saudável, e obviamente você vai ficar menos doente. E boa notícia para você que é vegetariano e que está buscando aí ganhar mais músculo, mais massa magra. O feijão também pode ajudar nesse processo, não é não, doutor Alexandre? Normalmente se utiliza até proteína, algumas pessoas usam proteína isolada de ervilha e arroz. Já, sim. Mas não é necessário. Eu conheço fisiculturista que, mais de um na verdade, que é só o prato de comida. Não tem suplemento, não tem bomba, não tem nada isolado, creatinina, nada. não tem nada. É o prato de comida. Então, claro, exige algum planejamento? Exige. Mas se a gente vai fazer com esse objetivo, vai ter planejamento de qualquer forma, né? A pessoa acaba passando por isso de qualquer forma. Então, é muito importante a gente escolher bem aquilo que a gente põe no prato, e isso faz a diferença no resultado final. O ideal é planejar nesse momento, da cozinha, do que você está levando à mesa, porque a maioria absoluta vai ter que planejar no leito do hospital ou no consultório. E aí a coisa geralmente é um pouco mais complexa. Então, ouve a dica antes disso acontecer, que vale mais a pena. É aquela velha máxima, né? Prevenir é sempre melhor que remediar. Agora é o seguinte, gente, eu tô aqui preparando o nosso hambúrguer de grão de bico com berinjela. Tô refogando cebola e berinjela e vou deixar isso aqui até dar uma murchada, ficar bem saboroso. Eu refoguei com um pouquinho de azeite e sal, somente cebola. Enquanto ele pega aqui, chega no sabor ideal, você vai acompanhar agora comigo como é que é a produção, colheita e a embalagem do feijão que chega todo dia aí no seu prato. A pergunta que não quer calar: da onde vêm os feijões? De árvores, raízes, arbustos? Pois é, o que todo mundo sabe é ir no mercado e comprar ali o feijão já ensacado e pronto para uso. Mas até chegar no mercado, qual é esse processo de plantio, você sabe? Não? Por isso que a gente vai descobrir agora. Hoje, nós do Vida e Saúde viemos para a Escola Agrícola Cônego José Bento descobrir algumas curiosidades sobre a plantação de feijão. Nós vamos conversar com o professor Antônio, especialista em ciências agrícolas, que vai nos explicar tudinho. Quem são os feijões? Os feijões é um grupo de sementes de uma família que a gente denomina leguminosas, né? Então, nas verdades, os feijões são legumes. Todas as plantas da família das leguminosas produzem legumes. Então, os legumes são vagens e os feijões estão contidos dentro das vagens, que são as sementes das leguminosas. E existe um punhado de feijões aí que a gente conhece. Existem os feijões que todo mundo está acostumado a consumir cozidos, né, que é um básico do prato brasileiro, mas existem outras plantas que a gente considera leguminosas e que nem todo mundo sabe. Grão de bico, lentilha, ervilha, né, que também são legumes e, portanto, podem ser considerados feijões. O gênero Phaseolus compreende aproximadamente 55 espécies, das quais apenas 5 são cultivadas. De forma geral, o feijão comum possui caules finos e retos. Além disso, atinge até 60 centímetros de altura. Como que é feito o cultivo do feijão? Existe uma forma diferenciada? Como é feito, então? Não existe. As culturas de grãos,
as práticas de cultivo são muito similares, são muito semelhantes. Então, se você for cultivar milho, feijão, soja, trigo, arroz, as práticas de cultivo, né, preparar o solo, semear, depois fazer os tratos culturais, as capinas, as adubações e tal, a colheita, elas são similares. Agora, cada uma das culturas tem as particularidades de semeadura, as épocas, os ciclos, né, isso é variável. Mas as práticas de cultivo são iguais para todas as culturas de grãos. Então não tem segredo para cultivar o feijão, mas o professor nos explicou que não é viável plantar em casa. Os feijões tradicionais que a gente está acostumado, possível é. Só que a produtividade é muito baixa, porque a planta do feijão é uma planta de ciclo único. Você planta, ela dá uma determinada altura, você arranca. Se você quiser produzir de novo, você tem que plantar de novo. Coisa que algumas outras plantas permitem, são plantas perenes, semiperenes, olerícolas no geral, né? Você tira uma folha, ela rebrota, rebrota. Você que está pensando em fazer uma plantação na sua casa, quem sabe é melhor repensar ou ver se você tem um espaço realmente satisfatório para produzir feijão. Agora é o seguinte, o professor falou lá, que vocês já tinham dito aqui, dos outros grãos, né, das leguminosas. A gente pode pensar, por exemplo, na soja, que é um outro feijão que tem alto valor nutricional, muitas vantagens e muita polêmica também em torno dele. A soja, ou soja, o que é correto falar será? E quero saber se ele é realmente bom para a nossa saúde. Ele não é bom, ele é ótimo. Mas é aquela história que a gente estava conversando, né? Não tem por que a gente... Às vezes eu falo brincando com os pacientes, não tem por que amarrar o jegue só na soja. Você pode diversificar, você pode variar. Tem tantas coisas diferentes. A soja tem algumas vantagens, né? Normalmente a gente consegue custo bem mais em conta do que outras leguminosas. Talvez seja difícil onde você está encontrar uma soja de origem orgânica, uma soja que não seja transgênica. Tem que colocar na balança, Exato. então. Tem que levar isso tudo em consideração. Mas ela é boa, é excelente, é uma boa fonte de proteína, tem atividade hormonal, mas isso não é um problema, como muitas vezes se diz. O fitoestrógeno que está presente na soja, ele mais ocupa o receptor do que ativa. Então é mais ou menos uma chave que entra na fechadura e não gira. Então o hormônio que ativaria aquele receptor não consegue fazer o efeito porque ele está ocupado. E ele continua sendo muito menos perigoso, se estiver falando de ativação hormonal, do que o que se consome nos derivados animais, para fazer a ativação de célula tumoral e inibir célula natural killer, né, que é o matador natural do que aparece de câncer, o fator de necrose tumoral. Então essa é a grande questão. E em se falando de prevenção de doença primária, doença cardiovascular, o fato de esse receptor permanecer ocupado ao longo da vida, ele vai diminuir a incidência, ou seja, comer soja diminui a incidência de hipertensão, diminui a incidência de doença cardiovascular no que diz respeito a ter um colesterol mais baixo, mais tranquilo, mais saudável. Certo. A gente normalmente recebe essas polêmicas, muitas vezes, de pessoas que não consomem, que tem muito receio, mas normalmente pessoas que acabam consumindo carne. E se a gente pensar que a soja ela tem um fitoestrógeno que ela ajuda nessa questão, a carne de origem animal, ela tem talvez até o próprio hormônio, né, bem mais que é parecido tratada. com o nosso, né? Bem mais parecido com o nosso hormônio. E é por isso que ele mimetiza mais essas reações perigosas e acaba induzindo mais câncer. E assim, óbvio, toda vez que você ouvir falar de uma grande polêmica em saúde, o que as revistas científicas de verdade nos diagnosticaram? 98% do que você ouve ou ver na internet em relação à saúde é mentira, 98%. Uau. São as bíblias da medicina que diz isso, o New England, o Jornal Americano de Medicina. Por quê? Porque pesquisa existe fabricada para o que você quiser, para quem está te bancando com dinheiro. E em função disso, você precisa ter uma pesquisa randomizada, multicêntrica, é o que vira que a gente chama de meta-análise. E não existe nenhuma meta-análise que fala consumo de soja está associado com câncer, o consumo de soja está associado com maturidade sexual precoce ou homossexualismo, esse tipo de coisa. Tem nada a ver, isso é conversa fiada, sendo bastante claro. Tá certo, para você não ser um consumidor de informações
perigosas aí. Olha, tô colocando aqui no processador então a berinjela que a gente refogou, agora vem os grãos, os poderosos aqui. Tô colocando um pouquinho do triguilho, que já tá deixado de molho, ou trigo triturado, que é aquele do quibe mesmo. Arroz integral, já cozido, tá? Aquele que tá bem soltinho. Grão de bico. Agora é temperar. Um pouquinho de gergelim, rico em cálcio. Um pouquinho de páprica, para dar um sabor picante, gostoso. Orégano. A cebola já tá aqui bem refogada também para reforçar o tempero. As amêndoas ou nozes que você tiver aí, um pouquinho de sal, para essa quantidade que a gente mencionou, mais ou menos uma colher de chá rasa, tá bom? Não vai exagerar. E agora é triturar, vamos ver? Vai fazer a massinha do nosso hambúrguer. Vai virar uma massa mesmo, vai deixar... Para um pouquinho, vamos mexer, porque eu deixei bem cheio aqui. Olha, tá quase bom já. Todos os ingredientes estavam bem cozidinhos. E tá cheiroso também, gente, que delícia! Prontinho. Virou a massa que eu quero. Uma misturinha. Tá firme. Agora, com uma assadeira que a gente já pode untar um pouquinho de óleo. Se você quiser fazer na frigideira, dá pra fazer na frigideira também. É um pouquinho mais rápido até. Mas... eu gosto de fazer as coisas no forno, porque a mulher que tem filhos e tem a casa para cuidar, o que ela acaba fazendo? Ela acaba deixando no forno e vai estender a roupa no varal, né? Não? Se você tá comigo, sabe do que eu tô falando. Ó, vou moldar assim, bem rusticamente mesmo, vou deixar ele mais gordinho. Com as colheradas aqui, fazendo o formato de hambúrguer. Ele fica com essa textura macia. Um hambúrguer bem artesanal, bonitão, cheiroso. É o que a gente está aprendendo no Vida e Saúde. Quero saber o seguinte, rapazes. Qual é o perigo? E vou falar aqui especialmente para vegetarianos, porque eu conheço alguns que não comem feijões. Quais são os nutrientes que vão ficar ali faltando? Acho que o mais óbvio é a questão da proteína, que é uma fonte bem importante de proteína. A gente precisa de uma quantidade de 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, com as leguminosas a gente consegue chegar mais fácil nesse valor. Uma outra coisa acho que é bem importante é a questão da saciedade, isso para qualquer pessoa, inclusive não vegetariano, porque ajuda a se sentir satisfeito, ajuda a não ficar comendo várias vezes ao longo do dia, que é uma coisa que também tem sido comprovada como sendo maléfica, danosa à saúde. Sobrecarrega todo o corpo, né? Exato. Ele melhora a produção de serotonina por presença de triptofano, né? Esse é o mais famoso, estamos falando do mais famoso, mas existe uma série de outros significativos efeitos que vão melhorar essa saciedade, vão liberar esse índice glicêmico vai subir menos, o açúcar vai ser liberado devagarinho e você vai ter menos doença por conta disso. Inclusive, você já falou desse benefício algumas vezes aqui. Isso é Tô batendo nessa tecla. É porque é importante. Pra ver se fica. Eu tô achando que você tá traumatizado com tanto de gente que tá recebendo lá com esses problemas de doenças crônicas que realmente tem incomodado e compromete a qualidade de vida, né, doutor? Interna-se mais, perde-se muitos dias, né, de vida com isso. E a gente acaba rodando e voltando na questão da otimização desses alimentos, no estímulo à atividade física, que também melhora isso. Então, no final, a gente volta para isso, para diminuição de internação e causa de doença. Parece que a gente é chato, né? Fica mexendo na comida do cara, manda sair do sofá, vai se mexer. Isso. Mas a gente não foi feito realmente para ficar nessa situação, né? A gente foi feito para se mexer. Mas olha, eu queria dizer uma coisa para vocês agora do ponto de vista paciente, tá? Já que vocês são os médicos aqui, eu como paciente tenho visto muito na prática, muitos poucos médicos mexendo na dieta.
Talvez porque haja realmente uma falta de fé do médico que o paciente realmente consiga fazer a mudança alimentar. Mas eu acho que falta, porque o médico tem uma autoridade e quando ele tem esse conhecimento de que coisas simples como os feijões, como as leguminosas, podem causar transformações no quadro diabético, no quadro de hipertensão, no quadro de obesidade, talvez essa informação não esteja sendo usada. Peru, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, todos os países estão em guerra? Não necessariamente. Então você tem uma indústria que está ativa lá, que é a indústria de arma. Todos os países usam petróleo? Alguns sim, outros não, tem energia renovável. Agora, todos os países no mundo usam algum tipo de remédio? Sim. Então a gente está falando de lidar contra a indústria mais poderosa que a indústria farmacêutica. E por conta disso é um negócio. Infelizmente, a gente pode dizer que a maioria dos colegas tem que dar dinheiro, tem que dar lucro. E a maioria dos colegas não foram treinados para isso e não estão focados nisso. Então, quando você ouvir algum médico falar sobre isso, escute, porque tem muita lógica. Ele está gastando um tempo precioso para falar de uma coisa. Exatamente. E a gente está com esse negócio de computador, celular, a gente quer tudo muito rápido. E educação, por definição, é um negócio que leva tempo. Então, você parar, investir 15, 20 minutos numa conversa, correndo o risco de que a pessoa não vai topar aquilo, não vai aceitar e tal, a sensação que dá é de realmente estar rasgando dinheiro. Então tem muita gente que acaba ficando desanimada. Então, se o seu médico investe tempo para falar sobre isso, escuta o que ele está falando com carinho, faça isso, né? Estimule o bom profissional a continuar sendo um bom profissional. Verdade. Olha, e acho que uma maneira bem prática tenho visto vários médicos fazendo isso, indo para a cozinha e comendo alimentação mais saudável, demonstrando que ele é igual aquela história, né? O médico que fuma pedindo para o paciente não fumar. Não tem moral, né? Então, o médico que fala disso, ele precisa também gostar e viver aquilo que ele está ensinando para o paciente. E agora chegou a hora da gente degustar. E acho que vai ser aqui mesmo, nesse clima informal, que a gente vai comer esse hambúrguer que preparamos aqui para vocês. Olha que delícia. Quero saber a opinião de vocês. Tá bem grandão, tá bem hambúrguer de mamãe, não tá de sogra, não, tá? Se bem que minha sogra é super generosa. A minha também. Então tá bom. Vamos ver? Pode colocar aqui. Que delícia. O meu tá crocante por fora, macio. Levemente picante, a páprica deu um toquezinho aqui. Doutor Alexandre, tá sem palavras, gente. Inacreditável. Eu vou pro segundo aqui. Eu gosto muito de hambúrguer e esse aqui com certeza vai aparecer muitas vezes lá em casa. Oh, beleza! Quero agradecer a participação de vocês aqui no Vida e Saúde. A gente continua aqui degustando. Você faz aí em casa e espero que tenha aproveitado para entender e colocar mais feijões aí no seu prato, na sua mesa para sua família. Um beijo e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!